A paz de Jesus e o amor de Maria esteja com cada um de vocês que estão sendo acompanhados pelo grupo de oração Nossa Senhora dos Prazeres da Arquidiocese de Mariana. É com muito prazer que eu quero me dirigir a vocês, com muita alegria no meu coração. E já quero logo me apresentar. Eu sou Heloísa Vasconcelos, eu sou da cidade de Janaúba, Diocese de Janaúba, bem no extremo norte de Minas Gerais mesmo. Participo do grupo de oração chamado Imaculado Coração de Maria, que se reúne aos domingos às 17 horas. Durante esse tempo, da mesma maneira como vocês, nós estamos fazendo mais um trabalho online, um pastoreio e todo um trabalho de formação mesmo, assim via Instagram, YouTube, Facebook, aquilo que as redes têm nos permitido. Durante esse tempo também, nesses últimos 2 anos, no período de 2019 e no ano de 2020, eu fui convidada a estar à frente do Ministério Jovem no estado de Minas Gerais. Então também eu coordeno esse ministério. E fui convidada para poder trazer a vocês uma palavra, um direcionamento para esta semana, para esses dias dessa semana. E tudo que eu quero já convidar você, que sei que tem passado talvez por esse período a duras provas, Todo mundo tem passado por muitas inquietações, muitas dúvidas ou até mesmo medos durante esse período de pandemia. O que eu quero trazer para você é uma palavra de esperança. Uma palavra que possa ser como que um consolo para o seu coração. Para te dar a certeza do quanto o Senhor, mesmo diante de todas essas realidades que nós temos vivido, ainda permanece conosco e ainda talvez de uma maneira até muito mais especial. Então, eu quero trazer essa palavra para vocês. Se acaso você estiver e puder acompanhar com a tua palavra, com a tua Bíblia, pode acompanhar, tá bom? Então, qual é a palavra? É uma palavra muito conhecida, que é a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 18. E a palavra diz assim: penso com efeito que os sofrimentos do tempo presente não têm proporção com a glória que deverá se revelar em nós. Pois a criação, em expectativa, anseia pela revelação dos filhos de Deus. Amém? Irmãos, esta palavra que, como eu já disse, já desde o início dessa apresentação, ela é uma palavra de esperança, é uma palavra de consolo para nós. E por que eu posso dizer para você já de início que é uma palavra de esperança, é uma palavra de consolo para nós? Porque quando essa palavra também foi direcionada para um povo parecido conosco, essa palavra tinha este efeito, tinha esse direcionamento de São Paulo para esta comunidade, para esta igreja em Roma. E é sempre muito bonito nós podermos imaginar o quanto que a palavra de Deus, ela se atualiza a cada instante na nossa vida. O quanto que esses versículos, essas palavras que foram direcionadas a não sei quantos anos atrás, a quantos 1000 anos atrás, ela se atualiza para o nosso tempo. Porque nós podemos imaginar, e eu já gostaria de deixar claro para você isso, que nunca houve nunca houve uma geração em que o povo cristão não tenha passado por dificuldades. Em que o cristão não tenha carregado também a sua cruz. E por que isso? Porque foi isso que Jesus nos falou desde o início. Jesus sempre deixou claro que aquele que quisesse lhe seguir iria encontrar ao longo da sua vida também as dificuldades, iria passar pelo Calvário, porque foi assim que ele passou. Ele ensinou-nos o caminho, passou por o caminho do Calvário para que também pudesse ressuscitar. E aí ele vem dizer, aquele que quiser seguir, venha logo após mim. Ou seja, você deverá passar talvez pelos mesmos caminhos, talvez no Calvário numa intensidade um pouco menor, talvez um pouco diferente, mas todos nós como cristãos somos chamados a também passar pelo caminho do Calvário. Então, quando São Paulo direcionou essa palavra para aquela comunidade em Roma, para aquele povo em Roma, São Paulo estava direcionando essa palavra para um povo que era cristão e que, portanto, também passava pelas suas dificuldades. É bonito porque quando a gente vai olhar as cartas de São Paulo, nós vamos ver que ele sempre vai escrever as cartas exortando ou escrevendo aquelas cartas para poder dar encorajamento para um povo. E geralmente é um povo que ele foi lá e pisou os pés e evangelizou. Mas aqui com esse povo de Roma,
Esse povo de Roma já se acredita, né? Já se sabe que não foi um povo, não foi uma igreja onde São Paulo realmente evangelizou. Acredita-se, né? A igreja acredita que o que acontece com aquela igreja em Roma? Ela possivelmente era um povo que havia feito a experiência lá em Pentecostes. Ou seja, naquele momento que São Pedro, cheio da graça do Espírito Santo, após o momento de Pentecostes, naquele domingo pela manhã, ele abre as portas do lugar onde estava e começa a anunciar: Jesus Cristo ressuscitou. No meio daquele povo havia uns romanos. E aquele povo, e parte daquele povo que se converteu, ao voltar para Roma, começou ali uma comunidade cristã. Uma comunidade cristã que acreditava na ressurreição de Jesus, que havia feito uma experiência do amor de Deus, que havia experimentado a graça do Espírito Santo e que estavam ali juntos, reunidos. E aí nós podemos dizer, irmãos, que quantos de nós já não fizemos também uma experiência maravilhosa da graça de Deus? Talvez você foi colocado dentro deste grupo e não tenha ainda tido uma experiência antes dessa pandemia. Mas quantos de vocês talvez podem até mesmo testemunhar que ao longo desse período em que vocês têm ouvido os vídeos, ouvido às vezes as pregações, as palestras, os direcionamentos de tantos irmãos que têm anunciado a palavra para vocês, quantos de vocês não podem falar que os seus corações nesses dias também não se encornaram mais encorajados ou abrasados, não tiveram pequenas experiências do amor de Deus dentro dos seus corações? Então aquele povo também ali em Roma, muitos deles testemunhavam isso, que haviam ouvido uma pregação que havia os encantado e motivado as suas almas, motivado os seus corações, para que eles pudessem se juntar ali como família, como igreja e que pudessem rezar juntos. Irmãos, mas quantas vezes também, ainda que nós tenhamos sido em algum momento da nossa vida tocados pela graça de Deus, na hora que bate o sofrimento na nossa porta, quantos de nós podemos dizer que não passamos por dúvidas, por questionamentos e por medos? Eu posso dizer para você, da mesma maneira quando eu comecei a falar aqui, que não existe um tempo, não existe uma geração em que o povo cristão não passou por dificuldades, em que o povo cristão não sofreu, tal qual o povo que também não era cristão, com guerras, com as enfermidades, com as perdas, com tantos e tantos problemas que nos afligem. Aqui também aconteceu o mesmo. Aquilo talvez não foi na intensidade, na profundidade ou com a maneira que tem nos atormentado esses dias. Mas aquele povo também passava por dificuldades. E aí eu posso te fazer também uma pergunta. No meio dessas dificuldades que você tem passado, talvez ao longo desse período de pandemia, quantos de vocês já pensaram em desistir da caminhada? Em desistir de acreditar no cuidado de Deus, porque se Deus fosse bom já tinha resolvido isso de uma hora para outra? Quantos têm se questionado da presença de Deus, questionados do amor de Deus? Quantos têm se tornado surdos porque a dor e o sofrimento têm sido tão grande que não tem nem mesmo conseguido discernir e ouvir aquilo que Deus quer para você? Quantos de nós podemos testemunhar isso, não é verdade? Talvez aí nesta arquidiocese de Mariana, aí no distrito aí de Ouro Preto, talvez aí no grupo de oração Nossa Senhora dos Prazeres, todo mundo está mil e uma maravilhas. Mas eu conheço lugar, como é o caso da minha cidade, em que muitas pessoas têm passado por dificuldades a ponto de fato, terem a sua fé balançada. Irmãos, é diante disso. É diante de uma fé balançada, é diante de dificuldades desse tempo que São Paulo direciona essa palavra não somente para os romanos naquela época, mas para hoje nós, mineiros, né? Podemos dizer assim de maneira mais direta, para nós mineiros, para nós, povo de Deus, que temos passado por essas dificuldades durante o período da pandemia. Talvez não somente na questão financeira, talvez não somente no meio da questão da saúde, mas permito dizer para vocês aqui, quantos nós temos ouvido dos nossos irmãos que nesse tempo têm passado por grandes flagelos na alma. Flagelos como assim? Flagelos de quê, Heloísa? Flagelos das inquietações do coração, porque o medo tem tirado a paz, porque as dúvidas têm arrancado a paz, porque tantas questões têm nos roubado a paz, e porque nos roubou a paz, parece que o amor tem acabado no nosso coração, parece que nós não temos mais esperança de que as coisas podem ser melhor, a nossa fé tem se tornado fragilizada. Quantos de nós podemos testemunhar que temos passado por dificuldades desse jeito? Então eu quero te dizer que é para mim e para você
para nós nesse tempo que São Paulo dirige estas palavras, que São Paulo dirige esses versículos com grande amor. A essas palavras eu imagino que quando chegaram aos ouvidos daqueles homens no primeiro momento, lhes fez ouvir e enxergar as coisas com um olhar diferente. Para nós não pode ser diferente, irmãos. O Senhor fala para mim e para você da mesma maneira como Ele falou para aquele povo através de São Paulo. Os sofrimentos do tempo presente não têm proporção alguma com aquilo que deve ser revelado no céu. Aquele sofrimento que você tem passado, este sofrimento que você tem experimentado na tua carne, que você tem sofrido a duras penas, talvez chorado em teu quarto sozinho, ele não tem proporção alguma com a graça do céu, com a presença de Deus, com o amor de Deus nas nossas vidas e nos nossos corações. Então, da mesma maneira como a palavra vai dizer, se é assim, se de fato este amor pode nos impulsionar de tal forma, pode nos sustentar de tal forma, a fazer com que nós possamos carregar com amor a alegria, até mesmo as cruzes e os sofrimentos desta vida, nós podemos dizer também, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem haverá de nos vencer? Quem haverá de estar à nossa frente se Deus é por nós? Irmãos, é com este olhar, é com este coração que nós precisamos levar o nosso dia. É desta maneira que nós precisamos acordar, é dessa maneira que nós precisamos dormir, com este coração confiante, com esse coração confiante de que nada nesta vida pode ser maior do que o cuidado e a presença e a alegria do amor de Deus. Foram assim que os santos viveram. Foram assim que os homens e mulheres que carregaram com amor as suas cruzes nesta vida viveram e posso dizer que com alegria adentraram a graça do céu. Eles viveram com esperança, com grande esperança. Infelizmente nós podemos dizer que talvez uma das crises do nosso tempo é a crise da esperança. E por que a crise da esperança? Porque no nosso tempo, diante de tantas notícias, fala a verdade que você tem ouvido notícia ruim demais. Diante de tantas notícias, nas redes sociais, notícias nos jornais, nas TVs, nas conversas com os vizinhos, nas conversas com os familiares, diante de tanta notícia ruim, quantas vezes ao longo desse período da pandemia o teu coração não se inquietou? E mais, quantas vezes você falou assim, não tem jeito? Talvez até um ente querido seu, um amigo querido já se foi, nesse tempo de pandemia, e isso te levou ao desespero. Quantos e quantos e quantos irmãos têm vivido esse tempo sem esperança mesmo? Podemos falar assim, no contrário da esperança, têm vivido desesperado. E tudo que eu quero desejar hoje para você, de uma maneira mais especial, é que essa graça da esperança ela possa ser reavivada. Ela possa ser novamente implantada dentro do seu coração. A palavra vai dizer para nós, na carta de São Paulo aos Coríntios, que a fé, a esperança e o amor são a garantia para que nós possamos abraçar o céu. Nós conseguiremos enxergar o Senhor face a face quando somos sustentados por esses dons, por essas virtudes, por essas graças, pela fé e pela esperança e pelo amor. Quando nós vamos olhar o Evangelho, irmãos, nós vamos ver que Jesus vai dizer que no fim dos tempos, ou no fim dos dias, o amor iria como se diminuir no coração de muitas pessoas. O Senhor ainda vai dizer na palavra que se ele se questiona, será que quando o Filho do Homem voltar para esta terra, será que encontrará fé sobre a terra? É interessante porque Jesus, num determinado momento, ele fala que o amor vai diminuir, num outro momento ele fala que pode ser que não haja fé sobre a terra. Irmãos, eu posso dizer para vocês como isso pode acontecer. Sabe como o amor pode diminuir do nosso coração? Sabe quando a fé pode ser extinta da nossa alma? Quando no primeiro momento a esperança for destruída. Se é necessário que nós amemos mais, que nós tenhamos mais fé, é necessário que a esperança no nosso coração possa estar firme. O Frei Raniero Cantalamessa, pregador da Casa Pontífice, pregador oficial do Papa, que faz as pregações durante o período da Quaresma, durante o período do Advento,
Em uma das suas catequeses, em uma das suas pregações para o Papa, ele conta, né, um fato assim bem interessante. Ele fala assim, que quando se fala da fé, a esperança e o amor, o tempo todo nós ouvimos falar pregações do amor. Deus te ama. O tempo todo nós ouvimos pregações sobre a fé. Tenha fé, firmeza, confie no Senhor. Mas que muitas vezes a gente não ouve muito sobre a esperança. Você já reparou isso? Às vezes não aparece muito, não. Mas aí ele conta que não é porque a esperança não é mais importante, ou porque a esperança não seja tão importante, ou melhor. É porque muitas vezes a gente não consegue entender onde se encaixa a esperança, ou não consegue definir o papel dela na nossa vida. E aí ele conta, falando o seguinte, imagine você, dois adultos andando na praia, segurando cada um a mão de uma criança, né? Uma criança em comum, 3 pessoas, 2 adultos e uma criança. Aí ele fala assim, os gigantes, né, são a fé e o amor. A criança, ela representa justamente esse sentido de esperança. A esperança é aquilo que liga o amor à fé. O que eu posso dizer para você? Que os sofrimentos desse tempo presente, eles não têm proporção alguma para a graça do céu. Mas somente nós conseguiremos viver desta maneira se a esperança instaurada no nosso coração for a fortaleza para nós nesses dias. E ter esperança é continuar firme acreditando que existe um Deus acima de todas as coisas. Um Deus que cuida de todas as realidades. Um Deus que é amor. E por isso eu devo confiar sem pensar, confiar sem duvidar, sem titubear, confiar plenamente. Eu desejo hoje que o seu coração, meu amado e minha amada irmã, que eu nem conheço, mas eu desejo de todo o coração que a graça de Deus adentre a tua alma e que hoje possa te encher dessa esperança e que possa te dar a fortaleza necessária para terminar e passar por todos esses dias com um brilho no olhar, com a alegria daquele que se sabe amado por Deus e de perseverar a ponto de não voltar atrás. Eu te desejo força, eu te desejo amor, eu te desejo fé, eu te desejo, sobretudo, a graça abundante da esperança. Peço-vos hoje que não volte atrás, mas que confie plenamente que o Senhor está olhando por você, pelo seu trabalho, pela sua família, pela sua saúde, pela tua casa, pelos seus. Mas de maneira muito especial, o Senhor está cuidando do seu coração, para que firme nesta vida, um dia, você possa contemplar o Senhor face a face e possa entender o porquê de todas as realidades que nesta vida muitas vezes nós não compreendemos. Tenha fé, tenha amor, tenha esperança. O Senhor é por você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu deixo para você um abençoado dia, restante de semana. Eu desejo a você firmeza e um forte abraço. Que sejamos firmes, que o Senhor nos sustente e nos dê a graça sempre da perseverança. Amém? Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.